Violência. Volta Redonda registra 3 homicídios em menos de 24 horas no fim de semana. Governo do Estado flexibiliza medidas de isolamento social e municípios começam a retomada de algumas atividades. Já um dos principais pilares econômicos de Petrópolis, que é o turismo, não tem previsão de retomada e sofre com os impactos financeiros provocados pela pandemia. Segunda-feira, 8 de junho, o nosso SBT Cidade começa agora. Olá, muito boa noite. Vamos começar mais uma semana, deixando você aí do interior do estado muito bem informado, com as principais notícias do nosso Rio de Janeiro, de norte a sul do Rio. A gente vai levar até você as notícias aí da sua cidade, combinado? E olha, o nosso WhatsApp está aqui embaixo. O Bira está liberando para a gente, nosso querido editor de imagens, ó, tá aqui. Mande sua mensagem, sua denúncia e diga lá se você está conferindo o nosso jornal aí na sua região ou não. No finalzinho, te mando aquele alô, tá combinado? A gente abre falando desse assunto. O governo do Rio de Janeiro, ele começou a flexibilizar as medidas de isolamento social em todo o estado. Bares, pontos turísticos e shopping centers estão autorizados a funcionar. O decreto também permite a volta dos campeonatos de futebol. Porém, cada prefeitura tem o poder de manter as restrições ou aderir ao relaxamento. Veja só. As medidas foram decretadas pelo governador Wilson Witzel e mantém a situação de emergência no estado. Fica autorizada a abertura de restaurantes, bares e lanchonetes, desde que funcionem com a metade da capacidade. A mesma restrição vale para shoppings e centros comerciais, que poderão abrir as portas com horário reduzido e obedecendo a algumas regras de distanciamento. Provadores de lojas, por exemplo, estão vetados. Pontos turísticos também poderão funcionar. As cerimônias religiosas estão liberadas, com distância de 1 metro entre os fiéis. Os estabelecimentos devem fornecer álcool em gel. O uso de máscaras continua obrigatório. Está permitido novamente o transporte público intermunicipal, que estava suspenso desde março. Já os eventos esportivos poderão acontecer sem público. Apesar do relaxamento das medidas de isolamento no Rio de Janeiro, o decreto estadual é uma recomendação aos municípios. Ou seja, cada prefeitura tem autonomia para decidir as suas próprias regras. No caso da capital, o prefeito Marcelo Crivella vai avaliar possíveis adaptações no plano de reabertura econômica iniciado pelo município nesta semana. Você flexibilizar tão próximo do pico há uma tendência natural do número de casos crescer dentro desse pico, né? E o ideal seria flexibilizar depois que a velocidade de propagação se reduzisse e a gente tivesse uma redução do número de casos semanais por semanas consecutivas. E olha, as medidas de isolamento social foram prorrogadas até o próximo dia 15 de junho na cidade de Macaé. A prefeitura de lá disse que vai convocar profissionais que atuam no comércio de autopeças e de lojas e oficinas de bicicletas para realizarem testes da Covid-19 nos dias 10, 11 e 12 de junho. Mais informações aí no site da Prefeitura de Macaé. O município tem 1.289 casos da Covid-19 e soma 42 mortes. Falando nessa coisa do relaxamento, já a Prefeitura de Teresópolis iniciou hoje a segunda onda de reabertura das atividades econômicas. Comércio, varejista, prestadores de serviços, restaurantes, lanchonetes e bares, além de centros comerciais como shopping centers, reabriram. Atividades religiosas, feiras livres também estão autorizadas lá em Teresópolis, assim como o recebimento de hóspedes em hotéis e pousadas. A retomada da circulação das linhas intermunicipais vai começar amanhã. Já a restrição de circulação por CPF será mantida apenas para entrada nos estabelecimentos comerciais. A medida foi tomada depois que o município atingiu a taxa de 55% de ocupação dos leitos de UTI neste domingo. Teresópolis tem hoje 1.021 casos confirmados da Covid-19 e 38 mortes. Já lá no sul do Rio de Janeiro, o município de Itatiaia voltou a receber turistas nesse fim de semana. Um novo decreto liberou o funcionamento de empreendimentos e estabelecimentos da rede hoteleira da cidade, desde que respeitem a lotação máxima de 40% da capacidade. Barreiras sanitárias
vão controlar o acesso de turistas no município, que tem aí Penedo, né, como um dos destinos mais procurados pelos visitantes. Itatiaia tem 20 casos confirmados do novo coronavírus e nenhuma morte. Quer dizer, o cenário lá em Itatiaia, se a gente comparar outras cidades do sul fluminense, é bem tranquilo quanto ao coronavírus. Agora, o problema dessa coisa de liberar a circulação de pessoas é que a gente não sabe, de fato, quem vai estar entrando na cidade contaminado ou não. Aí você pode perder o controle. No meu ponto de vista, antes de ter toda essa liberação que os municípios estão fazendo, a gente deveria ter testagem em massa, que foi prometida lá no início da pandemia. Um monte de prefeito falando que a minha cidade vai ter testagem em massa, foi tudo uma mentira, não testaram ninguém, só é testado aquele que chega com sintoma grave dentro dos hospitais. E os números divulgados hoje de mortos e de casos confirmados são números antigos, ultrapassados, não representam o que a gente está vivendo agora. Isso muito me preocupa, essa liberação toda nesse momento. Em Petrópolis, os decretos que impedem a circulação de ônibus e outros tipos de transporte públicos de fora da cidade continuam valendo, indo contra a liberação do governo do estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que publicou agora uma determinação diferenciada. Põe no ar. O município está recorrendo judicialmente da decisão do governo do estado de liberar a circulação de ônibus intermunicipais e interestaduais. A prefeitura deu entrada na ação na sexta-feira à noite, com base numa nota técnica da Secretaria de Saúde, que prevê a continuidade das restrições de transportes públicos, como ônibus, vans, táxis e carros de aplicativo que venham de outras cidades. O município trabalha ainda com a prerrogativa de que o próprio governador Wilson Witzel permite que as prefeituras tomem decisões, levando em conta a realidade de cada uma. Que Petrópolis continue a não receber ônibus de fora, ônibus de municípios que estão colapsados à saúde, porque isso pode prejudicar muito a cidade. Então eu confio na justiça, nós recorremos e os nossos decretos permanecem também. É isso aí. E o que mais me choca é que assim não é uma regra igual para todo mundo, né? A gente fez uma quarentena separadamente, uma da outra, como se o vírus tivesse uma fronteira, né? Petrópolis é uma coisa, Nova Friburgo é outra, Teresópolis é outra. Rio das Ostras é uma coisa, Macaé, Cabo Frio, Casimiro, Búzios é uma coisa. Não é assim que funciona, não tem limites para o vírus. Então a gente deveria ter tido uma quarentena mais séria e em comum acordo com todos os municípios. Agora a gente vai colher os frutos dessa bagunça ao longo do ano. A gente não vai sair do lugar. Eu vou para o intervalo com imagens da onde? Teresópolis, na região serrana, é a cidade de Teresa. Pois é, era a esposa de Dom Pedro II. É isso aí, eu volto já já. Muito bem, simbora, vamos seguindo, o WhatsApp está na tela, hein, a todo momento, e manda sua denúncia, participe com a gente. Um homem foi preso após agredir a ex-namorada e matar o filho dela em Piabetá, na Baixada Fluminense. Veja esse caso absurdo. Tiago Mendes Alves, de 39 anos, arrombou a casa da ex-companheira Aline Santos de Souza. Revoltado, começou a agredir a ex-mulher. Aí o meu filho veio. Falou pra ele, Tiago, para com isso, não bate na minha mãe, não. Kevin Santos, de 17 anos, tentou defender a mãe. O adolescente acabou sendo morto por estrangulamento. E aí ele enforcou o meu filho, muito soco na cabeça, que chegou ao laudo agora, de traumatismo craniano. Depois de assassinar o jovem, Tiago fugiu. Fui buscar ajuda, quando eu voltei o meu filho estava morto. De acordo com relatos dos familiares, Tiago Mendes prometeu voltar e matar a ex-companheira dele, além dos outros filhos dela. O crime aconteceu na madrugada deste último sábado, em Piabetá. Poucas horas depois, o assassino foi preso. Segundo a polícia, Tiago confessou ter matado Kevin e justificou o assassinato, alegando que o jovem não permitia que a mãe voltasse a se relacionar com o padrasto. Tiago nunca aceitou o término do relacionamento ocorrido em 2015 e passou os últimos 5 anos atormentando a vida da vítima e tentando reatar o relacionamento. Ele possui 9 registros de ocorrência de agressões reportadas pela sua ex-companheira desde 2011 até 2016. Tiago foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.
Ah, porque perdeu a cabeça, coitado, segunda chance, o escambau. Isso aí é gente da pior natureza, da pior espécie, covarde. Tem que ficar preso. Agora não adianta só prender, né? O problema é que a gente vê esses casos aí, são presos e tal, daqui a pouco está na rua de novo. A lei libera, a justiça põe na rua. Um homem de 25 anos morreu após uma discussão com o atual companheiro da ex-namorada dele. O caso aconteceu na noite de ontem no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Segundo a polícia, a vítima, o João Paulo dos Santos Justo, ele havia invadido a casa da ex-companheira com uma faca quando o atual namorado dela chegou, acontecendo então uma luta corporal entre os dois. João Paulo morreu com uma perfuração em um dos pulmões. A polícia trabalha com a hipótese de legítima defesa. A Polícia Militar prendeu em Nova Friburgo 3 homens acusados de tráfico de drogas. Essa ação aconteceu no bairro Alto de Olaria. 410 papelotes de cocaína, uma pistola, munições, além de carregadores e mais de R$ 1.300 em espécie foram encontrados com suspeitos. Não houve confronto. Eu vou pedir mais um intervalo comercial, agora com imagens, sabe de onde? Iguaba Grande! Alô, Iguaba! Completando 25 aninhos hoje, é de emancipação. É a jovenzinha da região dos lagos. Valeu, Iguaba! Volto já já. Muito bem, seguimos, vem comigo nessa. Olha, no próximo dia 11, é feriado de Corpus Christi, nessa semana agora. Mas como serão as comemorações nesse período de pandemia? Então, a Diocese de Nova Friburgo disse que a tradicional solenidade católica, esse ano, será sem a confecção dos tradicionais tapetes de sal, pelas ruas das 19 cidades aí que pertencem à Diocese. Já as missas, elas vão acontecer, só que de maneira diferente, elas serão online pelas redes sociais. Já as procissões devem acontecer no entorno das comunidades, sem avançar por ruas mais distantes. Mas a orientação é para que os fiéis fiquem em casa e coloquem os altares ali, as decorações nas janelas e aguardem em oração a passagem da procissão. Mais informações, gente, como isso tudo vai funcionar, na página da Diocese de Nova Friburgo, lá no Facebook, pesquisa, e você vai ter outras notícias, outras informações. E olha, o turismo é um dos principais pilares econômicos de Petrópolis, na região serrana. O primeiro a ser impactado pela crise do novo coronavírus também. E, provavelmente, um dos últimos a se reerguer. A falta de previsão para um novo normal nesse setor é um problema para empresários que não conseguem se planejar e já se veem em uma situação financeira bastante complicada. Veja na reportagem. Essa pousada tem 12 chalés e 22 apartamentos, uma área de 40 mil metros quadrados. Opção para quem quer sair de casa, mas continuar em isolamento. E foi essa a estratégia usada pelo Rogério para tentar continuar funcionando durante a pandemia. As áreas comuns foram fechadas e todos os cuidados de higiene tomados. Mas o que se vê ao longo dos últimos quase 3 meses é isso. Ocupação praticamente zero e a dificuldade de se manter. Foram 12 demissões, empréstimos e muitas incertezas. As cobranças chegando, ou você paga ou você fica inadimplente. Então muita gente com medo também de ficar com o nome sujo e ter dificuldade até para levantar crédito por conta dessa inadimplência, está se endividando mais ainda para poder pagar luz, para poder pagar gás, para poder pagar fornecedores, né, que a maioria conseguiu renegociar com seus fornecedores, mas tem muita coisa ficando para trás. E, infelizmente, a gente não vê a luz no fim do túnel. O turismo, que é um dos principais pilares da economia da cidade, somou mais de 1.000 demissões nos meses de março e abril. E a previsão é que os resultados de maio sejam ainda piores. Até agora, pelo menos 6 hotéis e pousadas da cidade encerraram as atividades, uma perda de aproximadamente 350 leitos. Nos decretos municipais, hotéis e pousadas nunca foram impedidos de funcionar. Mas depois da instalação das barreiras sanitárias, o hóspede não consegue acessar a cidade. E aí o que os empresários querem é flexibilização, para que com responsabilidade eles consigam voltar a trabalhar e assim
impedir que outros hotéis e pousadas fechem as portas de vez. Um outro impasse que vem dificultando o setor a traçar um plano é a falta de uma previsão. A volta do funcionamento de forma plena dos serviços de hospedagem ficou na linha laranja, que segue em análise no plano elaborado pela Prefeitura. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos da informação, primeiro da liberação do setor público, para a gente poder voltar a ter esperança dessa retomada, coisa que até agora, no presente momento, nós não temos. Então, a insegurança, a falta de comunicação nos leva a tomar decisões, muitas vezes, que nós não queremos, principalmente no que tange a nossa mão de obra. Reuniões estão sendo feitas entre empresários do setor hoteleiro, gastronômico e a equipe técnica da Prefeitura, que prometeu uma solução breve e definitiva para esses setores. E em breve nós vamos sim dar uma data e vamos cumprir essa data, né? O que nós queremos é acertar. É aquilo que eu disse aqui, a gente está vivendo situações de realidades diferentes em cada município, cada um adotou uma medida, agora a gente tem uma retomada também diferente para cada região e o turismo está sofrendo. Com isso, a gente vai só esticando essas quarentenas. Eu não duvido que a gente tenha uma segunda onda de contaminação por tudo que está acontecendo e a gente tenha que retomar uma quarentena de novo. E a economia vai para o ralo. É isso aí, meu amigo. Quando não se trabalha saúde em primeiro lugar, depois a gente colhe os prejuízos, infelizmente. Agora, outras notícias pelo Estado. Vem com a gente. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL de Petrópolis, disse nas redes sociais que testou positivo para o coronavírus e está sem sintomas da doença. Na publicação, afirma que, por orientação médica, vai manter o isolamento social, algo que já foi amplamente criticado pelo parlamentar na internet. Em maio, o deputado causou polêmica ao declarar que a Covid-19 não adoece, mas idiotiza as pessoas. Servidores da saúde de Cabo Frio fizeram hoje um ato em protesto pela morte da enfermeira Lúcia Maria da Conceição, de 63 anos. Ela havia sido internada com coronavírus na UTI do Hospital Unilagos após não ser liberada de suas funções, segundo informou o sindicato da categoria. Os profissionais da saúde também reivindicam reajuste no pagamento da insalubridade e se queixam de que os salários não estão sendo pagos até o 5º dia útil do mês, conforme acordado com a Prefeitura. Uma van da Polícia Civil que transportava detentos colidiu contra um caminhão na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio. O acidente aconteceu na tarde de hoje. Os presos foram levados para outras viaturas. Não há informações sobre feridos. A cidade de Volta Redonda registrou em menos de 24 horas, durante o fim de semana, 3 homicídios. O primeiro foi registrado no bairro Açude 2, onde um jovem de 20 anos foi baleado. A vítima foi socorrida por populares, levada para o Hospital do Retiro, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, o rapaz tinha 2 passagens por tráfico de drogas e já havia sofrido uma tentativa de homicídio. No mesmo bairro aconteceu o segundo homicídio. 4 bandidos invadiram uma casa, mataram uma mulher e balearam outras 2 pessoas. O terceiro crime ocorreu no bairro Volta Grande, onde um homem de 43 anos foi baleado. A vítima chegou a invadir a casa de um morador para pedir socorro. Em todos os casos, nenhum suspeito havia sido preso até o meio dessa tarde. Um soldado da Polícia Militar lotado no batalhão de São Gonçalo foi preso com drogas e rádios comunicadores dentro de um carro roubado em Rio Bonito. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, foram encontrados 67 pinos de cocaína, maconha, 4 rádios comunicadores, roupas camufladas e munições. Ele foi encaminhado para a unidade prisional da Polícia Militar. Nos últimos dias da Semana do Meio Ambiente, um grupo de mergulhadores retirou 5 toneladas de lixo do fundo do mar de Arraial do Cabo. Latinhas de refrigerantes, pneus, peças de carros e até mesmo privadas de banheiros estavam entre os itens recolhidos. Muito bem, vou chegando ao fim e tem abraço para mandar? Opa, vem aqui nessa, fechado, sabe quem tá ligadinho com a gente? Olha, o Josimar de São João da Barra, a Bete de Rio Bonito, Bruno Serafim de Campos Goytacazes, Paulo Freitas de Guapimirim, alô Cleni Gonçalves de Campos Goytacazes, que também é comunicador, abraço Cleni, Carlos Augusto de Volta Redonda, a Sara Ellen de Paraíba do Sul e a Lena Teixeira de Austin, Nova Iguaçu. Obrigado, galera, pelo carinho. Vem aí o SBT Brasil, voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, até lá.